Você tem intervalinho, daqui a pouquinho você encontra mais um, mas por enquanto você fica ao vivo com a gente aqui. Bom, para a gente continuar falando sobre as eleições desse ano, essa escolha também do deputado federal Alfredo Gaspar como vice do Flávio Bolsonaro, isso tudo vai repercutir pelos próximos dias, assim como a gente já fez um resumão aqui com o Bus e com a Marília Ribeiro, mas vamos continuar conversando sobre tudo isso com a nossa cientista política de hoje, especialista em eleições, a Denilde. Denilde, por favor, me ensina como falar o seu sobrenome para eu não começar já falando errado. Bom dia. Bom dia, Natália. Meu sobrenome é Holtzacker. Holtzacker. Vamos ver se eu vou me recordar direitinho até o final dessa entrevista, Denilde. Mas eu agradeço muito a sua entrevista para a gente conversar sobre tudo isso. Vou chamar de volta aqui o Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui de Metrópolis.com. Estava falando com o Bus, antes também com a nossa repórter Marília Ribeiro, sobre todas essas polêmicas, Denilde, que colam nos dois lados aí principais, né, nos dois candidatos principais, pelo menos até agora, dentro das pesquisas eleitorais, que são Lula, com a questão do Marcola, do Lulinha, que não são questões do Lula, são questões de pessoas muito próximas a ele, Jacques Wagner também, que agora cancelou a vinda para o depoimento, e do outro lado tem o Flávio Bolsonaro, com algumas questões também, mas aí diretamente a ele, né? Por exemplo, no caso do Dark Horse, foi ele mesmo que pediu dinheiro para o Daniel Vorcaro. E também queria saber de você, Denilde, como que isso tudo pode efetivamente impactar nas campanhas dos dois aí nos próximos dias, campanhas que vão para as ruas no dia 16 de agosto. Bom dia, Natália. Bom dia, Gabriel. Eu acho que as duas campanhas vão ter que lidar com esses problemas, né? No caso do Lula, ela acende de novo a discussão que vem desde o mensalão, que é a associação do PT e do próprio de pessoas ligadas ao Lula e do próprio Lula, as questões de corrupção, de uso, tráfico de influência, uso indevido dos recursos públicos. Então, isso vai ser explorado pela campanha do Flávio, mas também por todas as outras campanhas. Então, Caiado vai usar isso, Zema vai usar, Renan vai usar. Então, ele vai ter uma constante discussão que vai ser levada para o debate político pelos candidatos que são opositores. Então, acho que ele tem... A gente caiu com a Denilde, mas daqui a pouquinho ela volta. O Bus, pedi para ela comentar esses impactos todos nas campanhas que a gente vai acompanhar com toda certeza. E já queria saber dela, e eu já ouço de você primeiro, sobre quanto os outros candidatos, né, podem aproveitar isso, essa nova trincheira, para conseguir se destacar. Principalmente Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos, que querem agora atacar talvez mais o Flávio do que exatamente o presidente Lula, já que eles fazem parte da direita, né? Não tem ninguém ali próximo ao presidente Lula ou do lado do espectro do presidente Lula, né? Pois é, Caiado já saiu na frente, criticou ontem a indicação de Alfredo Gaspar como vice de Flávio, disse que era uma hipocrisia do PL vender uma coisa e aí trazer uma pessoa que, neste momento, a gente sabe, tem uma investigação em curso, embora possa ter indícios de que ele é, de fato, inocente, é o que a gente tem falado aqui. O que importa é o discurso, né? Retórica política. Então, os candidatos vão explorar isso, essa questão do próprio... ali a acusação de estupro de vulnerável para tentar denegrir a imagem de Alfredo Gaspar. Claro que isso, por enquanto, é só uma investigação, tem todo o amparo. O que o PL alega, inclusive, é que Alfredo Gaspar não é o perfil que eles gostariam, mas é o perfil que vai agregar, porque para eles, como ele é da região Nordeste, ele vai conseguir ampliar esse apoio. Só que as coisas não são tão simples assim, principalmente porque o partido vendeu a imagem de que seria uma chapa com Flávio liderando e uma mulher como vice.
E aí eles tentam usar a justificativa. Olha, a gente tentou até o último segundo. E aí citam Tereza Cristina, que foi vetada pelo partido. E citam também Daniela Marques, que também foi vetada pelo partido. Ontem, inclusive, ela deu uma entrevista ao lado de Flávio Bolsonaro, dizendo que escolheu mal o seu partido, né? Uma brincadeirinha que eles fizeram ali. Mas para bom entendedor, né, Nath? Meia palavra basta. Então, se ela soltou essa, não foi à toa, ainda mais em um podcast. Então, a gente percebe que havia sim uma tentativa, isso não se concretizou, e aí, ao invés de escolherem uma mulher dentro do PL, acabaram escolhendo Alfredo Gaspar, o que, de novo, vai ser usado pelos oponentes para bater em Flávio Bolsonaro também. O Caiado é um dos primeiros que saiu na frente para fazer essa crítica à escolha de Alfredo Gaspar como vice. Denilde, você está de volta. Eu perguntei para o Bus sobre isso, né? Sobre como os outros candidatos também vão aproveitar, porque o embate não vai ser só entre Lula e Flávio Bolsonaro. Inclusive, no dia 16 de agosto, quando as campanhas podem ir para as ruas, já tem o primeiro debate e tem uma expectativa de que os principais não apareçam no debate, né? O que é sempre bem ruim para a democracia. E aí no debate, os candidatos que vão buscar se posicionar vão tentar aí construir, como foi falado, uma narrativa de oposição e de capacidade de se contrapor ao próprio Lula. Né? Então vão explorar as deficiências do Lula em termos dos pontos fracos aí da campanha do Lula, especialmente na questão do combate à corrupção, na questão da segurança, como também vão explorar as debilidades e as fraquezas do próprio Flávio, porque querem assumir a posição de competição frente ao Lula. Então, acho que essa vai ser uma dinâmica presente. O Flávio, eu acho que o Lula ele tem uma experiência em campanha, então acho que isso conta muito quando você tem uma situação como a que ele está agora com as investigações sobre a INSS. O Flávio tem uma inexperiência em campanha e a gente tem visto essa inexperiência acontecer, né, nas idas e vindas, nas dificuldades que ele está tendo de formar uma coalizão, na própria escolha de um vice que traz ganhos, mas também uma bagagem aí, como também já foi dita, com relação às investigações que estão no Supremo. Então, a dificuldade que a gente tem visto na campanha do Flávio, ela vai precisar ser reestruturada para ele conseguir também rebater as críticas que vão ser cada vez maiores, mas também a conquistar o eleitor, e ele precisa conquistar o eleitor moderado para conseguir, de fato, ter uma vantagem se quiser ganhar a eleição. Ô, Bus, acho que esses destaques também que você fez, né, sobre como cada candidato vai reagir primeiro ou não. O Caiado, ele, durante o discurso dele da Convenção Nacional do PSD, nem mencionou o nome Flávio Bolsonaro, mas chamou lá de galinho de granja, que precisou pedir ajudinha para o pai, porque ele é fraco, porque ele não consegue se sustentar sozinho e tudo mais. Então ele realmente já fez um discurso batendo no Flávio, mas nesse primeiro momento nem falando o nome dele. Do Lula, todos esses candidatos já batem bastante. Essa última semana acho que também foi muito importante para a gente observar melhor o Renan Santos, que é essa figura outsider das eleições de 2026, é esse cara que não tinha um cargo político, tem uma participação importante num movimento destacável, né, mas não tinha um cargo político. Então ele é reconhecido como esse cara de fora. E nos últimos dias ele deu entrevistas, ele fez um discurso na convenção dele ali. Já tinha acontecido a convenção do Missão, mas naquele evento aberto a todo mundo do Missão no final de semana lá em São Paulo. Então a gente começou a observar melhor essa figura que vem performando muito bem nas pesquisas, inclusive assustando Romeu Zema e Ronaldo Caiado, governadores, né, já foram governadores de estados muito importantes aqui do Brasil, mas que isso não está importando muito para o eleitor em relação a essa nova opção que pode surgir para além de Flávio e Lula, né? Exatamente.
a gente percebe, quando olha todas as pesquisas, que há um desgaste da imagem do governo Lula. De fato, há para quase metade da população, porque é o que, se somados ali os candidatos, incluindo Flávio Bolsonaro, tem ali uma margem muito próxima ao que Lula tem no sentido de votos, né, de porcentagem ali de 45, 44, 42. Então, há um cansaço de uma parte da população com o governo Lula. Mas, por outro lado, há uma rejeição muito alta a trocar o governo Lula por um eventual governo Flávio Bolsonaro, porque hoje a rejeição de Flávio Bolsonaro, numericamente, muitas vezes empatada com Lula no empate técnico, mas numericamente, ainda está à frente de Lula. E esse é o desafio de Flávio, reduzir a sua rejeição, porque somente dessa forma, somente como foi dito aqui, conquistando moderados, é que Flávio vai conseguir um êxito na eleição. E aí, o que os candidatos de direita têm visto, olhando as pesquisas, é quando o Flávio cai, a percentual deles cresce. Então, quando o Flávio varia ali 2% na margem de erro, 3%, há um crescimento ali dessa chamada terceira via. Ronaldo Caiado cresce 1 ponto, Renan Santos, até Romeu Zema também, às vezes dá uma variação de 1%. Então, é esse o público que a terceira via, esse grupo aí que se denomina aí uma alternativa a essa polarização, ele vai tentar conquistar. E a gente está num prazo muito curto. Daqui até o primeiro turno são 57 dias. Então, se esse grupo quiser crescer, e tem um desafio enorme pela frente, porque até o momento não chegam a 10% nas intenções de voto, com uma pequena variação em alguns momentos. Algumas pesquisas até deram, por exemplo, Renan Santos com 10%, Ronaldo Caiado com 9%, mas isso foi caindo e durou poucas semanas e hoje já voltam ali na casa dos 5%, 6%. Então eles têm um desafio enorme e o desafio maior deles é justamente conquistar o eleitor que hoje está com Flávio Bolsonaro, porque a gente percebe que, apesar de todas as crises, a variação de votos em Lula, por mais que haja uma queda, é geralmente na margem de erro, né? Cai de 45 para 43, de 43 para 42, mas fica ali no 1%. E essa diferença, ela não vai automaticamente. A gente não tem percebido uma troca, não vou votar no Lula, então vou votar no Caiado, por exemplo. A gente percebe que quando Flávio cai, há uma pequena margem de aumento ali nesse grupo, que também é de direita, né? Ex-governadores, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, e esse outsider dessa eleição, que é Renan Santos. Então, esse grupo tem um desafio enorme de tentar fazer, de fato, um desgaste maior em relação a Flávio, claro, também mirando Lula, porque, de novo, existe um cansaço de uma parte do eleitorado com o governo Lula, que quer mudança, mas que muitas vezes não vê, por exemplo, no nome de Flávio Bolsonaro essa mudança, e aí esses candidatos têm que dialogar com esse público que quer essa mudança, mas ainda não escolheu o seu candidato. Ô, Denilde, pelo cenário que vai se desenhando, será que tem algumas análises já indo por esse caminho, que esses outros candidatos têm mais chance de derrotar o presidente Lula do que exatamente o Flávio Bolsonaro lá no segundo turno? Ronaldo Caiado, Romeu Zema, mas principalmente o Renan Santos, justamente para ser uma opção de fora do lulismo e do bolsonarismo? Acho que a campanha ainda está naquela fase em que os cenários ficam muito mais incertos, porque as definições estão mais ainda sendo feitas, né? Acho que e tem um dado importante: essa eleição, a gente chega em agosto com muitas indefinições, né? Agora o Flávio escolhendo o vice, as convenções acontecendo, tem aí um fator diferente do que a gente já viu em outras eleições, quando os processos de escolhas e também as alianças estavam já definidas nesse momento. O grande ponto do Flávio, que aí ele perde competitividade, é de fato a grande rejeição que ele tem. Ele traz a rejeição ao bolsonarismo, então isso cria para ele um fator de dificuldade. Ele tem uma rejeição grande entre o eleitorado feminino, então isso também é um fator, né? E por isso a campanha dele buscou nomes de mulheres para
para vice, e agora não tendo uma mulher vice, tentar colocar no palco, tentar colocar como porta-vozes da campanha mulheres para diminuir essa rejeição. Então esse elemento faz com que se olhe para os candidatos que possam ser competitivos em termos no segundo turno, que tem menor rejeição e que o eleitor pode estar disposto a fazer uma escolha pensando numa mudança. A escolha da mudança sempre está presente nas eleições brasileiras, mas no final o eleitor tem uma perspectiva, primeiro, de que a gente tem o candidato tem que demonstrar competitividade, então tem que começar a subir nas pesquisas, então tanto Renan quanto Caiado quanto o Zema teriam que já estar mostrando que tem competitividade frente ao Flávio para conseguir ter competitividade frente ao Lula, e a gente tem visto que também há uma variação, mas ela é uma variação bastante pequena e não mostraram ainda serem candidatos, de fato, com grande projeção junto ao eleitorado. Esse cenário pode mudar? Pode mudar com o início da campanha eleitoral, mas ele ainda é bastante... diria que pouco provável que esses candidatos ganhem grande tração se não tiverem fatos novos ou se as campanhas não conseguirem, de fato, chegar ao eleitor mais amplo. E no caso do Renan, eu acho que ele tem um fator, né? A gente viu isso em alguns processos na América Latina de candidatos outsiders. Então, ele é um candidato que pode ganhar um eleitorado, principalmente o eleitorado mais jovem, que é o que ele é a base do movimento MBL, mas falta para o Renan a estrutura partidária, e acho que isso faz muita diferença no Brasil. O próprio Flávio tem também essa não ter feito coligações e alianças que dê capilaridade, mesmo estando num partido grande como o PL, já é um fator de dificuldade na campanha. Imagina um candidato que está num partido que tem pouca expressão, e a isso também se refere para o próprio Zema no Partido Novo. Então, acho que o elemento partidário aqui no Brasil é muito mais forte quando a gente olha para outros cenários políticos e que a gente viu nesses últimos tempos na América Latina. Ô Bus, durante todo esse último ano do terceiro governo do presidente Lula, a gente bateu bastante aqui na articulação ou na desarticulação política do presidente Lula, não só nesse último ano, mas durante todo esse terceiro governo. O presidente Lula amargou derrotas bem complicadas, bem ruins no Congresso, numa análise assim, só por cima, de uma articulação fraca, de uma articulação que não deu certo em muitos momentos. Mas agora, no ano de eleição, na aproximação das eleições, talvez a gente possa falar que o presidente Lula teve uma boa articulação nos bastidores. Não sabemos se exatamente o próprio presidente Lula, mas gente próxima a ele, de perturbar o caminho do Flávio Bolsonaro para ter esses outros partidos junto com ele. Isso também pode ser uma leitura, né, da dificuldade do Flávio em conseguir mais partidos com ele, de uma pré-campanha talvez bem sucedida do presidente Lula, que tem partidos bastante importantes com ele. O presidente Lula tem a cabeça de chapa, ele, é o PT, mas o seu parceiro aí pela segunda tentativa é o Geraldo Alckmin do PSB, né? Então não é qualquer coisa aqui que a gente está falando. Exato. O Lula tem a seu favor a questão de ser o único candidato da esquerda, né? Competitivo, tem esse fator. Isso ajuda muito, porque aí os partidos ficaram vendidos, né? A centro-esquerda, a esquerda não tinham muito para onde correr, fizeram esse arco de alianças para repetir 2022. No caso de Flávio, existiu o desafio das pré-candidaturas presidenciais, que foram se desenrolando. O Caiado, inclusive, chegou a sair do União Brasil, trocou pelo PSD para conseguir disputar a eleição, porque no União Brasil tinha uma resistência.
Romeu Zema, do Novo, também candidato. O Novo, a gente sabia desde o início que não abriria mão da candidatura justamente porque precisa fazer bancada no Congresso. Mas tem um elemento muito interessante, e depois queria ouvir a Denaide sobre isso, sobre o Centrão, né? O comportamento do Centrão. Porque Flávio Bolsonaro gosta de exaltar, nesses últimos dias, passou inclusive depois de lançar Alfredo Gaspar como seu vice, a falar, olha, eu tenho Ricardo Nunes, do MDB comigo, que é o prefeito de São Paulo, eu tenho a Tereza Cristina, senadora, que é do PP, que está comigo, eu tenho a Daniela Marques, que é do Republicanos e está comigo. São pessoas de outros partidos, os partidos não coligaram comigo, mas estão, né, têm seus representantes comigo. Mas o Centrão optou nessa eleição, diferente de 2022, quando ou teve candidato ou apoiou algum candidato, em ficar neutro. A maioria desses partidos, MDB, Republicanos, a Federação União e o PP, União Brasil e Partido Progressistas. Então são 4 partidos importantes no player nacional, muito importantes no Congresso Nacional. União Brasil, por exemplo, comanda o Congresso Nacional na pessoa de Davi Alcolumbre. E Republicanos comanda a Câmara dos Deputados na pessoa de Hugo Mota. Então são partidos muito significativos para o dia a dia da política aqui em Brasília, mas que decidiram pela neutralidade. E isso me parece ter a ver um pouco com relação às emendas. O Congresso vive cada vez mais empossado do orçamento público da União. Cada ano que passa, os orçamentos são aprovados com um montante maior. Hoje já passa dos 50 bi o valor das emendas. Então, para os congressistas, o não engajamento presidencial passa por esse ponto, porque independente do presidente que vencer, ele vai ter que doar, né, dar dinheiro ali da emenda parlamentar para o Congresso. E o Congresso hoje detém uma vasta gama do orçamento. Então, isso também tem mudado a relação com as articulações. Claro que isso não é o fator principal. Tem a discussão, palanques estaduais entraram no jogo, muitos acordos não saíram como planejado. A gente entrevistou aqui Ricardo Barros há 2 semanas atrás, ele mesmo apontou que no PP parte do impasse era justamente por causa dos palanques, que o PL tinha ali deixado de fazer alguns acordos por candidatos a governador, candidatos ao Senado, e isso implicou tudo isso. Mas tem também essa parcela que a gente está vendo uma mudança na política brasileira de empoderamento do Congresso, e um empoderamento que está ficando cada vez maior e que sequestra ali o presidente da ocasião para ter que lidar e dar agrados ao Congresso para conseguir aprovar o que precisa. Isso. Denilde, queria te ouvir. Mas antes deixa eu chamar mais um intervalinho para o pessoal que está com a gente pela Smart TV. Esse é o 3º. Daqui a pouquinho você volta em 2 minutinhos a acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Agora sim, Denilde, para me despedir de você, queria ouvir a sua última palavrinha aí em relação ao que o Bus colocou. Concordo inteiramente com o Bus. De fato, acho que a gente tem uma nova configuração na relação entre legislativo e executivo. Isso faz com que os parlamentares ganhem um peso muito grande na discussão sobre o orçamento e na distribuição de emendas, que afeta tanto governos estaduais quanto prefeituras. Então, os partidos fortalecem as relações nas suas posições regionais, e então tem uma vasta bancada, e ter um maior controle do orçamento é parte da estratégia. Eu diria um outro ponto que também faz parte da estratégia dos partidos, e por isso não adotar coligações que possam complicar os seus palanques regionais, que é o fundo partidário. Então, a capacidade, ter uma capacidade de ampliar suas bases, ampliar a bancada, significa também ter maior volume de recursos por partido, que vai depois também servir para as outras instâncias. Temos ainda a Denilde... Não, caiu. Bom, a gente conversou com a Denilde Holtzacker, nossa cientista política de hoje, especialista em eleições, sobre todos esses cenários. Bus, a gente continua juntos para chamar mais uma integrante dessa conversa